Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro, onde vamos falar do 9º mandamento. Estamos falando nestes dias, nestes encontros, dos 10 mandamentos. Hoje falaremos mais diretamente do 9º mandamento. O 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, está relacionado a preservar a vivência da pureza, a dignidade humana e o respeito à vocação matrimonial. Mas para iniciarmos esse momento, amados irmãos e irmãs, vamos nos marcar com o sinal da nossa fé, pedindo a Deus que nos abençoe neste encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Catecismo da Igreja Católica, no 9º mandamento, ele começa nos mostrando com 2 citações bíblicas. O primeiro que se encontra em Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem seu servo, nem sua casa, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A segunda citação, que se encontra em Mateus 5:28. Todo aquele que olha para uma mulher com um desejo libidinoso já cometeu o adultério com ela em seu coração. O Catecismo começa mostrando esses 2 momentos, já que seriam aqueles momentos que nos levam ao pecado. São João, ele distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência. Seriam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vem a ser, amados irmãos e irmãs, o apóstolo São Paulo, quando nós cometemos esse pecado, a revolta que a carne provoca contra o espírito, aliás. Hoje, para falarmos sobre o não desejar a mulher do próximo, temos que falar um pouco aqui que para eu não desejar, eu tenho que buscar a pureza do coração, uma luta por esta pureza, porque o coração é a sede de toda a personalidade moral. É do coração que procedem as más intenções, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, difamações. Então, Mateus 15:19 nos diz isso, que é do coração do homem que vem tudo aquilo que não presta. Então, se no nosso coração vem essas coisas ruins, nós temos que fazer o quê? Para não pecarmos. Passar por esse processo da pureza, lutar pela pureza do coração. A luta contra a concupiscência da carne, ela passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Então, isso que o Catecismo já nos mostra. Primeiro, a purificação que o coração precisa passar, porque é do coração do homem que vem tudo isso aí, muitas coisas ruins, como foi apresentado lá em Mateus 15:19. Então, se nós estamos vivendo esta vida de pecado, cheio de coisas ruins, se o meu coração é sede da personalidade moral e eu só estou vivendo a imoralidade, eu tenho que purificar este coração. A luta pela pureza, ela passa a partir do momento que nós, como batizados, começamos a viver o batismo. Por quê? Porque o batismo, ele confere àquele que recebe a graça da purificação de todos os pecados. Quando nós somos batizados, recebemos ali, pelo batismo, a purificação dos nossos pecados. Mas o batizado, ele deve continuar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. No primeiro momento que eu recebo o batismo, então ali eu já sou lavado dos pecados. Tá, tudo bem. Mas eu vou crescendo, eu vou começar a pecar, eu vou começar a desejar, eu vou começar a fazer o mal. Então, o meu batismo, eu como batizado, o meu batismo tem que começar a ser vivido. E como o Catecismo nos apresenta aqui, dizendo que o batizado deve continuar lutando contra a concupiscência da carne, as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza do coração, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com a atitude simples, o batizado procura encontrar
e realizar a vontade de Deus em todas as coisas, pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros. Então, amados irmãos e irmãs, nós pecamos muito, como eu apresentei mais no início, mas passar por esta pureza. Eu tenho que purificar o coração, a virtude pela caridade, pela pureza da intenção, pela pureza do olhar. Eu tenho que passar por esses pontos aqui para poder não pecar desejando a mulher do próximo, ou não pecar contra a castidade, não roubar. Eu tenho que ter um coração puro. Meu coração tem que ser puro diante disso. E também pela oração, como nos fala o catecismo. Nós temos que ter uma vida de oração. Não adianta somente eu pensar que eu não vou fazer isso e aquilo, se eu não tenho uma luta contra aquilo na vida de oração. Outra coisa que também o catecismo nos apresenta, amados irmãos, é a vivência do pudor. O pudor é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Orienta aos olhares e os gestos a conformidade da dignidade da pessoa em sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e do seu amor e convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Então, amados, o pudor, ele cabe em todo lugar. Uma pessoa que se veste com pudor, ela não leva o outro a pecar, mas uma pessoa que vive de qualquer jeito, uma pessoa que tem um namoro que ali você percebe que está tendo um zelo, a pessoa vai respeitar e não vai levar o outro a pecar e não vai cair nesse pecado contra a castidade, né, que nós já falamos atrás, e hoje estamos falando desse desejo da mulher, do próximo, ou a mulher que deseja o homem da próxima. Existe um pudor de sentimentos, como existe o do corpo. O pudor, por exemplo, protesta contra a exploração do corpo humano e em função de uma curiosidade doentia. Então, o pudor ele tem essa luta. Olha só o que nos diz o catecismo. Ele protesta contra a exploração do corpo humano e em função de uma curiosidade doentia. O pudor, ele inspira um modo de viver que resiste às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. Então, amados irmãos, a pureza cristã requer uma purificação do clima social. Olha o que o catecismo nos fala, até daquilo que nós podemos olhar hoje, né? A TV, as redes sociais, como leva a pessoa a um pecado. E olha o que o catecismo das igrejas nos diz. A pureza cristã requer uma purificação do clima social. Exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. E como está tudo o contrário, o catecismo ele fala que ela deveria ser assim. Esses meios de comunicação eles deveriam levar a pessoa a uma vivência que não ofendesse a modéstia, não ofendesse o respeito humano, mas infelizmente a gente não vê assim. E ali onde a pessoa acaba cometendo os pecados. Então, que nós, a partir deste encontro, nós possamos refletir um pouco sobre a vivência desse pecado, como estamos desejando o próximo, desejando a mulher do próximo, como as mulheres desejam o homem do próximo. E muitas vezes o que leva a este pecado é porque o próximo, aquela pessoa, às vezes está provocando, às vezes a pessoa não se veste com pudor, às vezes as atitudes daquela pessoa
como no início nós falamos, o coração daquela pessoa está cheio de coisas ruins. Então, para ela, tudo é normal. Andar mal vestida, andar expondo o corpo, para ela é normal. E leva o outro a pecar. E leva o outro a desejar. Então, nós cometemos este pecado, muitas vezes, por essa falta de, podemos dizer, de pé no chão, vida de oração, por falta da pureza do olhar, por falta da pureza das intenções e por falta, em especial, da virtude e do dom da castidade. Então, que nós possamos lutar contra este pecado. O pecado não desejar a mulher do próximo, ele tem que nos levar a uma pureza. Nós temos que lutar por esta pureza. E é o que o catecismo nos apresenta, estes pontos. Lutar pela pureza. Então, se você tiver a oportunidade, depois dá uma olhada no Catecismo da Igreja Católica, número 2520, página 647, você vai ver ali, lutar pela pureza. E nós trabalharmos isso, você trabalhar isso na sua vida. Você casado, você que é solteiro, lutar contra este pecado, que é um pecado mortal. Então, que nós possamos estar lutando contra este pecado, contra todos os pecados, contra esses pecados que nos afastam de Deus. Então, quero desejar a você aqui, desde já, desejar que Deus continue abençoando a você, a sua família, agradecer por ter participado conosco e peço para você compartilhar com seus parentes, amigos, com seus familiares. Então fica aqui para nós este encontro, este mandamento, não desejar a mulher do próximo, que está relacionado à vivência da pureza, à dignidade humana, o respeito à vocação matrimonial. Então que você possa refletir bem na sua vida sobre isso. Na sua vida, você tenha uma pureza na sua vida. Você viva a dignidade e uma vocação do matrimônio santa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.